Você sabia que a resposta para as maiores bênçãos da sua vida pode estar apenas a uma decisão de distância? Colocar Deus em primeiro pode ser a chave que falta para abrir portas que você nem sabia que existiam. E neste vídeo, você vai descobrir como isso pode transformar tudo ao seu redor. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas sobre dizer que Ele é importante para você. É alinhar cada área da sua vida com a vontade dEle. Isso começa com decisões diárias, pequenas ou grandes, que mostram para onde seu coração realmente está direcionado. Muitas vezes, dizemos que Deus está no centro, mas na prática, outras coisas ocupam o topo da nossa lista de prioridades. Trabalho, relacionamentos, finanças ou até nossas preocupações. A questão é, se Deus não estiver em primeiro, nada estará no lugar certo. Quando você coloca Deus acima de tudo, cada decisão se torna um ato de obediência e confiança nele. E é assim que os milagres começam a acontecer. Pense nisso como um quebra-cabeça. Se você não começar pelas peças principais, será muito mais difícil montar a imagem inteira. Deus é essa peça central, sem a qual nada faz sentido ou se encaixa da forma correta. E não estamos falando de um processo místico ou complexo. Colocar Deus no topo é simples, mas exige intenção, é abrir mão de certas coisas, confiar que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando não parece que as coisas estão funcionando como você esperava. A verdade é que todos nós temos prioridades. A questão é que, muitas vezes, essas prioridades estão erradas. A Bíblia é clara quando diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. O que geralmente nos falta é confiança. Confiar de verdade que, mesmo sem enxergar o futuro, Deus já está lá preparando o caminho. E isso é poderoso, porque elimina a ansiedade e traz paz para a nossa alma. Mas como exatamente colocamos Deus em primeiro lugar na prática? Primeiramente, é preciso entender que isso não se trata apenas de orar mais ou ir à igreja todos os domingos. Embora essas coisas sejam importantes, elas são apenas parte do processo. Colocar Deus em primeiro é uma atitude de entrega constante. É perguntar a si mesmo, o que Deus quer de mim hoje? E mais importante, é agir com base na resposta. O discipulado é uma das formas mais diretas de demonstrar que Deus está no centro da sua vida. Fazer discípulos, como Jesus nos ordenou em Mateus 28:19-20, não é apenas uma tarefa para pastores ou missionários. É um privilégio para todo crente. Quando você dedica tempo para ensinar e guiar alguém na fé, está vivendo o que Jesus nos chamou para fazer. Discipular alguém é compartilhar aquilo que Deus já fez na sua vida e mostrar a essa pessoa que ela também pode experimentar a mesma transformação. E sabe o que é interessante? Quando você foca em ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus, é aí que começa a haver milagres acontecendo. Isso porque, ao viver para Deus e colocar o reino dele em primeiro lugar, você sai do centro e deixa espaço para que ele se mova de formas que você nunca imaginou. Muitos milagres não acontecem porque estamos ocupados demais tentando resolver as coisas do nosso jeito. Mas quando você entrega tudo nas mãos dele, Deus age. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma paz inabalável mesmo em meio a problemas? Isso não é porque elas não enfrentam dificuldades. É porque elas escolheram colocar Deus como prioridade e confiar que Ele está no controle. E isso é libertador. Imagine não precisar mais carregar o peso de tentar controlar cada detalhe da sua vida, mas saber que Deus está no comando e você pode descansar nele. Isso é o que acontece quando você coloca Deus em primeiro. E veja, não é uma questão de perfeição. Ninguém consegue fazer tudo certo o tempo todo. A questão é a direção.
É você se alinhar com o propósito de Deus e permitir que Ele conduza seus passos, mesmo que nem sempre entenda para onde está indo. Deus não espera perfeição, mas Ele espera obediência. E a obediência é o caminho para o crescimento espiritual e para experimentar os milagres que Ele tem reservado para você. Talvez você esteja esperando um milagre hoje. Pode ser uma cura, uma resposta financeira, uma porta aberta. E a tentação é pensar que, se você fizer certas coisas ou seguir certos passos, o milagre vai acontecer. Mas o caminho é mais simples do que isso. É confiar e obedecer. É viver de forma que cada decisão, cada passo, mostre que Deus é a prioridade máxima. Quando você faz isso, as bênçãos e os milagres são apenas uma consequência natural. E não estou falando apenas de milagres visíveis, como uma cura ou uma provisão inesperada. Estou falando também de milagres interiores, paz em meio à tempestade, alegria em tempos difíceis, esperança quando tudo parece perdido. Esses são milagres poderosos que acontecem quando você coloca Deus em primeiro lugar. A urgência disso não pode ser ignorada. Não dá para ficar esperando o momento perfeito para agir. Se você esperar até que tudo esteja alinhado ou até que tenha tempo suficiente, esse momento nunca chegará. A decisão de colocar Deus em primeiro lugar é para hoje, para agora. E quanto mais cedo você tomar essa decisão, mais cedo verá a transformação que Ele pode trazer para a sua vida. É como plantar uma semente. Quanto mais cedo você plantar, mais rápido verá os frutos. E os frutos de uma vida entregue a Deus são abundantes e duradouros. Mas a semente precisa ser plantada e precisa ser cuidada com intenção. Não adianta apenas dizer que Deus é importante. Suas ações precisam refletir isso. E quando você faz isso de coração, você percebe que a verdadeira felicidade e realização vem de viver para algo maior do que você mesmo. A pergunta que você precisa se fazer é: o que está impedindo você de colocar Deus em primeiro lugar? Pode ser medo, insegurança, apego a coisas materiais ou preocupações com o futuro. Seja o que for, Deus é maior. E quando você coloca Ele no centro, essas outras preocupações perdem a força. Não porque elas desaparecem, mas porque você entende que não precisa enfrentá-las sozinho. Deus está com você em cada passo, em cada decisão, em cada momento. E se há algo que eu quero que você leve consigo hoje, é isso: você nunca estará sozinho. Jesus prometeu em Mateus 28:20, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é uma promessa que você pode segurar firme, independentemente do que esteja enfrentando. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não significa que a vida será sempre fácil, mas significa que você nunca estará sozinho nas batalhas. Então hoje é o dia de decidir. Você vai continuar tentando fazer tudo sozinho, do seu jeito? Ou vai colocar Deus no centro e confiar que Ele sabe o que é melhor para você? A decisão é sua, mas a promessa de Deus é clara. Se você buscá-lo primeiro, todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a chave para viver uma vida cheia de propósito, paz e milagres. E lembre-se, não se trata apenas de você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, sua vida se torna um testemunho vivo para outras pessoas. Você se torna um exemplo do que significa viver para Deus, e isso inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Você nunca sabe quem está observando e quem pode ser impactado pela sua decisão de priorizar a Deus. A jornada de fé é contínua. Cada passo de obediência leva você mais perto de Deus e abre caminho para que Ele trabalhe na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Não espere mais. Coloque Deus em primeiro lugar hoje e veja os milagres começarem a acontecer.